Graça e paz. O Salmo 58. Será que vocês, poderosos, falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Não. No coração vocês tramam a injustiça, e na terra as suas mãos espalham a violência. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Seu veneno é como veneno de serpente, tapam os ouvidos como a cobra que se faz de surda, para não ouvir a música dos encantadores que fazem encantamentos com tanta habilidade. Quebra os dentes deles, ó Deus, arranca, Senhor, as presas desses leões. Desapareçam como água que escorre. Quando empunharem o arco, caiam sem força as suas flechas. Sejam como a lesma que se derrete pelo caminho, como feto abortado, não vejam eles o sol. Os ímpios serão varridos antes que as suas panelas sintam o calor da lenha, esteja ela verde ou seca. Os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem seus pés no sangue dos ímpios. Então os homens comentarão: de fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Pai querido, Pai celeste, Tua palavra é profunda, a Tua palavra traz ensinamentos e traz direção para o nosso viver. Que nossa mente, o nosso coração esteja, Pai, sensível e disposto a compreender a Tua palavra, o Teu querer para as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar um pouco sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus. A justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. E essa semana eu sempre fico intrigado, né? Porque a gente decide fazer uma série de pregações e a gente nunca imagina as coisas que vão acontecer. E como as coisas que vão acontecer se conectam com o que a gente está estudando na Palavra de Deus. Essa semana morre uma pessoa que foi presa devido à manifestação no dia 8 de janeiro. Uma pessoa que foi declarada inocente pela Procuradoria-Geral da República, mas que o texto fala, os poderosos não souberam fazer justiça. E nessa mesma semana, um homem é colocado para as ruas, um homem que havia assaltado já mais de 20 vezes e assassinado mais de 7 pessoas, foi preso. Ele sai da prisão numa audiência de custódia. 6 horas depois, ele está assassinando um turista lá no Rio de Janeiro. E o texto está aqui muito claro. Será que vocês, poderosos, falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Como a palavra de Deus, ela tem um ensino que ultrapassa o seu tempo presente, e como a palavra de Deus tem respostas para a vida humana em todos os momentos da sua história. Por isso que a palavra de Deus, ela é fonte inesgotável, queridos irmãos. Por mais que nós estudemos, nós nunca conseguiremos chegar ao fim de todos os ensinos da palavra de Deus,
porque eles são por demais numerosos. Numerosos. Quando a gente olha para a vida e não consegue ter respostas ou clareza da direção para onde as coisas estão se tomando, nós precisamos voltar os nossos olhos, nossa mente, o nosso coração à palavra de Deus e ler a palavra de Deus corajosamente, porque esse não é um texto comum que, por exemplo, eu como pregador escolheria pregar. Ele é um texto bem complexo, bem difícil. Mas é um texto que consta na palavra de Deus, e por isso que é importante que nós possamos estudar a palavra assim como nós estudamos aqui na quarta-feira e nos domingos pela manhã. Eu sempre gosto de estudar os livros e estudar capítulo por capítulo, para que assim o nosso conhecimento na palavra de Deus não seja um mero conhecimento superficial das coisas que nos agradam, porque se nós formos ler somente aqueles textos que são mais fáceis de ser anunciados, queridos irmãos, nós nunca vamos conhecer e nunca conseguiremos chegar a uma possibilidade de nos aproximar à mente de Cristo. Por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus com mais profundidade. Então, essas séries de pregações, por exemplo, o irmão Abreu já tem 6 anos aqui na igreja, né? 6 anos. E a gente não conseguiu terminar o livro de Salmos, né, irmão? Não, esses 6 anos, toda quarta-feira, a gente está pregando o livro de Salmos e estamos aqui, 58. Tem época que eu me canso de pregar na sequência, eu pulo um pouco, depois eu volto. Mas sempre tem um ensino. E o Salmo 58 é um poema que Davi está expressando a sua indignação diante das injustiças que ocorrem ao redor da terra, do momento em que ele está vivendo. Nós já vimos, ele está sendo perseguido por Saul, e nós vimos também que ele está sendo perseguido de uma maneira injusta. Agora, ele está dizendo que Saul está cometendo um crime e aqueles que julgam junto com Saul cometem um crime junto. Então, queridos irmãos, nós estamos vendo à luz da palavra de Deus que nós podemos viver como cristãos no meio de pessoas que cometem injustiças. O Salmo 58 está nos dizendo isso, que Davi está reconhecendo que Saul é injusto, os juízes são injustos, e que as pessoas, o governo que está sobre Israel é um governo injusto. Então a pergunta para mim e para você é: como nós vamos viver diante de um povo, de um governo injusto? Não vamos nos esquecer que o Senhor Jesus também, ele viveu debaixo de um governo injusto, que os irmãos da igreja primitiva também viveram debaixo de um governo injusto. Os períodos em que o povo foi regido por um governo justo são pequenos. Se você pegar o reinado de Davi, foram 42 anos. O do reinado de Salomão foram 36 anos. O reinado depois de seu filho, do filho de Salomão, foi 8 anos, e depois houve um conflito interno entre Israel, uma cisão, reino do norte, reino do sul, se tornou Judá, e nós vemos que no reino do norte, impiedosos, no reino do sul, eles ainda tiveram Josias, eles tiveram Obadias, que foram reis justos, mas que não é muito comum o povo de Deus viver debaixo de um povo, debaixo de justiça. Então, queridos irmãos, o que nós devemos aprender nesse texto? A primeira questão que Davi está nos dizendo aqui, queridos irmãos, Davi, ele pega do verso 1
até o verso 5. Ele está dizendo que eles são injustos desde o início, e eles ficam injustos, e eles não se prostram diante da justiça de Deus. Então, viver debaixo da injustiça não deve representar para o cristão a premissa: se é injusto, eu serei injusto também. Não. O cristão, ele vive por uma ética maior. Eles são injustos. Eu e você não devemos ser injustos. Amém, igreja? Eles são corruptos. Eu e você não seremos corruptos. Amém, igreja? Porque o Senhor Jesus disse e ensinou a nós que nós somos o quê? O sal da terra e a luz do mundo. E o sal não pode perder o seu sabor. O sal tem que temperar. Nós vemos a injustiça, mas nós precisamos ser como água e óleo. Não se mistura. Não se mistura. O cristão, a igreja, não pode se misturar com a injustiça e também com a corrupção. Nós, como povo de Deus, estamos vendo aqui no Salmo 58, que Davi, ele se levanta como um profeta, denunciando a injustiça, o erro, o pecado. E a gente está vivendo uma época que, infelizmente, a igreja está se misturando com a injustiça, está se misturando com a corrupção, crentes se misturando com a injustiça, crentes se misturando com a corrupção, e sendo que o cristianismo que Jesus ensinou, o evangelho que Jesus ensinou, ele fala que é um evangelho de transformação e não de conformação. Amém, igreja? Transformação. O apóstolo Paulo vai nos falar lá em Romanos capítulo 12, não se amoldem ao conselho deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém, irmãos? Então o cristão é diferente. O cristão, ele vê a injustiça e ele fala que é injusto. É injusto, é errado. E dentro da igreja, queridos irmãos, nós somos convidados, convocados a também a denunciar o erro e o pecado. O erro e o pecado. Se alguém comete o erro e o pecado, a injustiça e a corrupção, nós, como igreja, nós precisamos então denunciar como Davi está denunciando. Ele está denunciando esse erro, esse pecado. Mas Davi, ele nos mostra aqui algo importante, queridos irmãos. Vivendo no meio de tanta injustiça, nós temos a escolha de confiar plenamente na justiça de Deus. Veja o verso 6. É um texto meio indigesto esse verso 6, olha aí. Quebra o dente deles, ó Deus, arranca, Senhor, as presas desses leões. É meio duro, não é não? Quebra os dentes, mas não fica só aí não, ó. O verso 7. Desapareçam como água que escorre, quando empunharem o arco, caiam sem força as suas flechas. Esse está mais tranquilo, né? Está mais tranquilo? Mas quebra os dentes deles é violento, não é não? É violento. O politicamente correto não aceita isso, né? O politicamente correto não aceita isso. Olha o verso 8. Sejam como a lesma que derrete pelo caminho, como o feto abortado, não vejam eles o sol. Ah, esse é mais duro ainda, né? Esse é duro. Esse é duro. Esse é duríssimo. Esse é duríssimo. Verso 9. Os ímpios serão varridos
antes que as suas panelas sintam o calor da lenha, esteja ela verde ou seca. Davi, ele sabe que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você foi abençoado essa semana? Quantos aqui receberam uma benção? Então, querido irmão, não murmure, não reclame, que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Davi está dizendo aqui o seguinte: quando Deus resolve fazer justiça, a justiça de Deus, ela é verdadeira, profunda, e ninguém é capaz de impedir a justiça divina. Ninguém. A gente ouve hoje uma pregação que não é uma pregação bíblica. Não sei se vocês vão concordar comigo com isso. A gente vê hoje uma pregação que é para afagar egos, que é para falar para as pessoas assim: ó, você pode dar um jeitinho na sua vida com Cristo, então você pode acobertar o seu pecado, pode. E aqui nós estamos vendo, o Salmo 58, Davi está dizendo o seguinte: olha, gente, é o seguinte, ó, não se corrompa com eles, porque quando Deus começar a fazer a justiça dele, sai da frente. Eu queria ter uma memória assim para poder lembrar algumas coisas que eu já li, já estudei tanto, mas de todos os imperadores do Império Romano, todos eles tiveram uma morte horrenda, todos eles, não teve um que não teve. Nabucodonosor, ele fez o que ele fez, e Nabucodonosor ficou louco. Vocês se lembram disso? Ele ficou louco. Ciro, ele fez o que fez, ficou louco, foi comido diz que via os próprios vermes comendo o próprio corpo de Ciro. E tem pessoas que não querem ver a ação de Deus, a justiça de Deus. Quantos e quantos? Eu tinha uma relação, eram 27 do Império Romano. Aí eu tinha uma relação também dos presidentes, dos líderes mundiais também, de vários que falaram diversos absurdos. Teve um grande líder brasileiro que ele virou e falou assim: agora o povo brasileiro não precisa da Bíblia, porque ela tem uma Constituição. Esse homem sumiu no mar. Teve um grupo que falou que eles seriam mais famosos do que Cristo Jesus, foi assassinado na porta de uma escola, na porta do prédio que ele estava morando. Quantos e quantos tentaram desafiar Deus? Teve um presidente da República que ele virou e falou assim: nem Deus me tira isso. E ele não tomou posse. O vice dele tomou posse, o maior golpe da história política do Brasil. O maior golpe da história política, porque ele não tomou posse, então não tinha presidente. Olha como que a gente vai olhando e as pessoas não querem ver isso, não querem acreditar que é assim. Deus faz a justiça dele, queridos irmãos. O Titanic, nem Deus afunda. Onde que está o Titanic, né? Por isso que quando eu leio um Salmo 58, eu já tenho bastante caminhada com Cristo para saber que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, irmãos. E nós, como povo de Deus, precisamos ensinar isso, principalmente para essa geração de crente que não entende isso, que não entende. Porque essa geração de crente é doutrinada pelo YouTube, no YouTube não aceita, gente. Todas as minhas pregações vão para o YouTube. Aí eu vou lá, vou olhando. Tem um monte que está lá com restrição, não está de acordo com as normas da comunidade. Está lá, eu deixo ficar mudo a parte que eles colocaram mudo lá. Mas dá para você entender então, queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa. Então não confie na justiça dos homens, mas confie na justiça de Deus, amém, irmãos? Confie plenamente na justiça de Deus, não duvide dela, nem um segundo. Davi, então, ele diz aqui para nós, que nós como cristãos, nós somos a um chamado de uma vida de retidão e integridade. Veja o verso 10.
Os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem seus pés no sangue dos ímpios. Olha que coisa, hein? Coisa macabra, né? É macabro essa expressão? Uma coisa ainda pior, né? Uma coisa ainda pior, né? O salmista, então, nos diz o seguinte, queridos irmãos: Deus fará a justiça. Amém? Deus fará a justiça. Mas mais do que Ele fará, os que são justos ainda verão a justiça de Deus. Verão a justiça de Deus. Observe isso, querido irmão, que coisa profunda. Mas ele diz uma característica dessas pessoas. Quem são os justos? Justo aqui, ele é uma palavra no hebraico, que é uma palavra que está extremamente ligada à integridade. Integridade, ela vem de uma medida inteira. Então, que uma pessoa que vive de uma maneira ilibada, tem uma conduta de santidade. Então, a igreja é desafiada a viver essa vida justa, íntegra. Mesmo quando nós enfrentamos a injustiça, a corrupção, nós não nos misturamos, mas nós vivemos esse chamado que Deus nos dá, e vivemos com disposição, mesmo que as pessoas ao nosso redor acham que o certo é o errado. Para nós não, o certo é certo, amém, igreja? O errado para nós nunca vai ser certo, amém? Quando nós fomos para construir essa igreja, nós recebemos o lote, e aí nós reunimos como igreja, como diretoria, e tomamos a deliberação. Só iria começar a construção depois que tivesse as aprovações. Levamos 5 anos, voltou 21 vezes o projeto da igreja. Às vezes voltava, pedia para mudar uma coisa, aí quando voltava lá, pedia para voltar ao que era. E a gente passou por isso. Aí algumas pessoas falaram: pastor, começa a construção. Eu falei: não. Nós vamos começar quando tiver a liberação. Pastor, será que se não der lá uns R$2.000 lá, não resolve isso? Bom, se ele está querendo os R$2.000, nós vamos esperar até o momento que achar que tem que ser liberado como tem que ser liberado. E a gente ia lá e conversava daqui, conversava dali. O dia que saiu essa aprovação, eu postei: glória a Deus, tivemos a vitória, conseguimos a aprovação. Passou um mês, nós vamos começar a obra. No dia que a gente começou a obra, que a gente colocou o caminhão aqui para vir aqui para derrubar as coisas aqui dentro, chega CREA, Ministério do Trabalho, Código de Posturas, Saneago, na época era CELG ainda, e ainda teve mais um outro fiscal aqui, acho que era da MT, vieram 6 no mesmo dia, e a gente estava com tudo certinho, eles viram tudo direitinho e tal, fizemos tudo que eles exigiram, cumprimos tudo, e graças a Deus está aqui, sem ter que molhar a mão de ninguém, sem ter que fazer subterfúgios, porque o certo é o certo, amém, igreja? Vale a pena fazer o certo e viver o certo. Os justos se alegrarão, amém, irmãos? Amém? Eu e você vamos nos alegrar. Não importa o tamanho da adversidade, da perseguição, da luta que você está enfrentando, permaneça firme no meio da sua prova. Nós passamos por provas, e é no meio das provas é que nós somos testados, e é no meio das provas que a nossa fé precisa ser verdadeira, amém? A nossa fé é para a prova, querido irmão, e Davi está dizendo aqui para nós, nós vamos nos alegrar, tem a promessa, tome posse dessa promessa, amém? Tome posse. Por último, queridos irmãos, tenha esperança na transformação e redenção. Então os homens comentarão, verso 11, de fato, os justos têm a sua recompensa. Amém? Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Vamos falar juntos? Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Vamos falar com mais fé? Com certeza há um Deus
que faz justiça na terra. Davi começa num tom, parece que está muito chateado, né? Está muito bravo. Ele está tão bravo que ele fala umas coisas aqui bem... Eu não faria essa oração de Davi, não sei se você faria, viu, irmãos? Eu conheço gente que faria esse tipo de oração aqui. Eu não faria esse tipo de oração. Eu tenho muita reverência com o meu Deus. Eu sei que ele é capaz de fazer o que ele precisa fazer. Amém, irmãos? Amém? Eu confio que a direção dele é melhor do que a direção do meu coração. A direção do meu coração, tem uns aí que eu vou te falar, Deus, torce ali o pescoço, né? Mas eu não tenho coragem de fazer essas orações, não. Mas a gente vê que Davi, além de fazer, registrou. E que, além de registrar, ele nos mostra que o nosso Deus, ele ouve e sabe o tamanho da nossa dor, o tamanho do nosso sentimento. Sabe, inclusive, do tamanho da nossa revolta. Davi está dizendo isso, que ele está queixoso, que ele está revoltado, inclusive. Mas a esperança dele está na justiça de Deus. Com certeza, há um Deus que faz justiça na terra. Eu creio que existe esse Deus. Eu creio que Ele faz a justiça, Ele executa a justiça dEle. E quantas vezes Deus mostrou isso para mim, e eu espero que você tenha tido sabedoria para enxergar também a maneira como Deus mostrou isso para você também. Uma curiosidade nesse Salmo 58 é esse verso 4. Seu veneno é como veneno de serpente, tapam os ouvidos como a cobra que se faz surda. Olha que interessante, essa imagem da serpente surda que não pode ser encantada. Então nós estamos diante de uma metáfora que existe um coração que é tão obstinado em fazer o mal, um coração que é tão obstinado em fazer o mal, que mesmo que você apresente a ele toda a verdade, ele não aceita que é a verdade. E hoje em dia a gente está lidando muito com isso, porque muitas pessoas não aceitam mais a verdade como ela é. Então, muitas pessoas hoje estão com a mente tão fechada, que não querem ouvir nem enxergar a própria verdade. E quando a gente vai estudando a história humana, e a gente vai entendendo, fazendo o estudo com a palavra de Deus acerca dos últimos tempos, vamos comigo lá em Mateus 24? Vamos ler alguns versos aqui, para nós vermos isso, se isso já está acontecendo ou não. Vamos Mateus 24, só para lermos alguns versos aqui. Verso 5, Mateus 24, verso 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Verso 24. Pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Eles vão falar, ei-lo aqui, ei-lo ali, ele está aqui, mas quando o Senhor vier, será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então, observe, a mente cega, a mente entorpecida, que não quer enxergar a verdade. Vamos lá também, 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. E aqui no Salmo 58 que nós lemos, então, as pessoas que
se entregam à injustiça e à corrupção, elas vão se afastar de uma maneira tal que elas se tornarão surdas, inclusive para ouvir a verdade, e negarão, inclusive, a própria verdade. Então, o Salmo traz uma advertência muito profunda. O justo precisa viver dentro da justiça de Deus todos os dias de sua vida. Que eu e você aprendamos a confiar na justiça de Deus. Que eu e você aprendamos a trilhar o caminho da retidão, o caminho da justiça do nosso Deus. Que eu e você aprendamos a confiar plenamente na justiça do Senhor, o nosso Deus, e possamos viver essa palavra dele todos os dias de nossas vidas. Amém? Que o Senhor então nos fortaleça e nos guie nessa direção do Salmo 58. Um salmo duro, difícil, mas eu fico feliz porque é um salmo que tem uma verdadeira esperança. O Senhor, o nosso Deus, com certeza fará a justiça. Descansa tua alma, teu coração, é no Senhor. Amém, irmãos? Ele que é essa força, Ele que tem essa solução, que você às vezes quer, que você gostaria. Não tem problema se você orar como Davi orou, tá bom? Não tem esse problema também não. Eu não oro, mas se você orar, eu te amo do jeito que você é. Mas nós precisamos confiar que Deus fará a justiça dele. E que o Senhor conceda a nós a graça e a força para vivermos dentro da integridade e da retidão da palavra dele. Amém? Pai querido, Pai celeste, o Senhor que conhece nossas vidas, nossos corações, nós não temos como esconder nada, ó Pai, do Senhor. Antes mesmo que a palavra chegue aos nossos lábios, o Senhor já conhece, o Senhor que sonda o nosso interior. Por isso, Pai querido, nesta hora, sonda as nossas vidas, ó Pai. E, ó Deus, traz o alívio, o refrigério, traz a direção, ó Deus, da Tua santa palavra a cada vida. Que o Teu Espírito Santo venha fortalecer nossas vidas a andarmos com integridade, com retidão, dentro da justiça do Senhor, confiados na justiça do Senhor e no tempo certo do Senhor. Ó Pai, eu oro por aquelas famílias que perderam os seus entes, que o Senhor esteja a guardá-los. Eu oro também, Pai, para que o Senhor esteja, ó Deus, a fortalecer a fé e a jornada de cada irmão, para que possamos sempre, ó Deus, ser o sal dessa terra e a luz deste mundo, mostrando o poder e a graça do Teu Evangelho a todas as pessoas. Assim que eu oro a Ti no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.